Olá, estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno. Você acompanha uma entrevista realizada no Centro de Cultura e Convenções de Goiânia durante o 29º Congresso Espírita de Goiás. Convidados para estarem com a nossa equipe, Jacobson Santana Trovão, pelo programa Espaço Espírita, e Gabriel Salum, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, pelo programa Vida, Desafios e Soluções. Você é nosso convidado especial, fique conosco. No programa de hoje, nós entrevistamos Carlos Augusto Abranches, que fez a palestra de abertura no 29º Congresso Espírita de Goiás, abordando o tema central: Senhor, que queres que eu faça? Essa entrevista você acompanha a partir de agora. Carlos, você em Goiânia, participando aqui do nosso 29º Congresso Espírita, tratando da temática central relacionada à atitude cristã. Quando nós falamos de atitude, nós remetemos a algo que tem que ser uma decisão, algo que nós mesmos façamos. Como é que nós podemos fazer para avaliarmos se nós realmente temos essa atitude cristã no nosso dia a dia? O que é uma atitude cristã? É um ato de comprometimento. É um momento em que eu transformo em prática uma decisão interior. É quando eu consigo casar uma vontade de mudar, tal como o exemplo de Paulo. Ele se viu incomodado com a queda e viu que ao cair, caíram outras coisas também. Caíram todos os valores que sustentavam uma postura honesta, uma postura séria, voltada, porém, para pressupostos que sustentavam a postura de doutor da lei. Quando ele caiu e percebeu que as forças que vinham eram maiores do que a dele, ele teve que refazer de uma maneira intensamente dinâmica, naquele momento, reordenar-se para poder tentar enxergar a vida, e não conseguiu, porque ficou cego momentaneamente, tentar enxergar a realidade de uma outra forma. E essa forma foi a maneira proposta pelo Cristo. Só que ele não conhecia nada dessa nova visão, por isso que ele perguntou: que queres que eu faça? Que quereis que eu faça? Então, o que quereis, na linguagem de Emmanuel, no livro Paulo Estevão, ele propõe que quereis que eu faça, porque é um ato de submissão consciente, interessante, inteligente. E a gente percebe que Paulo viveu profundamente, em alguns minutos, essa mudança de rota. Ele caminhava para cá e, de repente, ele viu que por aqui era mais adequado. E aí a gente percebe que isso se traduz naquela frase que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, com Lázaro, numa das comunicações, salvo engano, em Bordeaux, nas reuniões espíritas próximas ao tempo da codificação, e que Kardec utilizou no Evangelho segundo o Espiritismo. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Paulo, obediente, porque era um doutor da lei, tinha que conhecer tecnicamente, racionalmente, intelectualmente a lei. Ele consentiu com o coração, porque foi a única maneira dele retomar e tentar reorganizar-se na sua trajetória. Ou seja, a atitude, ela traz junto de si um conjunto de valores que funcionam como pilastras, onde eu vou edificar o homem novo que chega. Eu só consigo chegar nisso se eu tomar uma atitude, que é um ato de comprometimento, um ato de disponibilidade, um ato de entrega, para que eu possa produzir nesse novo cenário que se abre à minha frente depois de uma atitude tomada. E um dos desafios mais presentes na vida contemporânea, Carlos, é a gestão do tempo. Essa busca por uma vivência cristã, uma atitude que seja realmente consistente na busca pela nossa evolução, como nós conseguimos equacionar os desafios da vida material, cotidiana, a busca pelo sustento material e também o entendimento e a vivência ética do cristianismo no dia a dia. Agostinho de Hipona, já lá nos primeiros séculos dos tempos cristãos, ele nasceu em 354, no norte da África, e viveu até começo do século V, né? Agostinho tinha uma compreensão muito inteligente do tempo. Para ele, o tempo era apenas um traçado na linha da continuidade, em que passado, presente e futuro eram apenas fragmentos do mesmo espaço, do mesmo tempo, da mesma linha, né? Isso, para quem pensa a vida um pouco por esse ângulo da filosofia, trazida para o momento existencial que a gente vive, que
O Espiritismo é uma filosofia existencial, uma filosofia do agora, uma filosofia em que você vai na casa espírita, você lê um livro e traz para a sua prática imediata aquilo que você aprende, aquilo que você estuda. Compreender o tempo, essa pergunta sua é absolutamente factual, absolutamente importante, porque há pessoas que se perdem nessa compreensão do tempo. Ficam lá no passado. Só que Agostinho fala que o passado é presente. Tudo é um grande presente. E há pessoas que não vivem no presente, vivem no futuro. Iludidas com algo que ainda não foi concretizado, não aconteceu. Então o foco dessa reflexão que o Espiritismo nos propõe é você conseguir dominar o tempo com a habilidade de uma atitude que ajuda você a objetivar as coisas. O Brasil é o país campeão mundial no desperdício de horas de um dia diante da internet. Levamos em média cerca de 3 horas por dia. O brasileiro leva em média, não digo nem eu nem você, mas em média o brasileiro fica 3h30 por dia consultando e-mails que não valem nada, correntes que ele não quer, das quais ele não quer participar, ou respondendo bobagens. O brasileiro é o campeão mundial de tempo diante das redes sociais. Alguns chegam a ficar 8 horas, ou seja, 1/3 parte do dia, mandando respostinhas, frasezinhas curtas para as pessoas saberem que ele está entrando no banheiro agora, que ele está com dor de dente, que ele está isso aquilo. Não usando aquilo. A maior nação do Facebook, né? Não usando aquilo para o que é realmente necessário, que é fazer uma rede social. Então nós vamos aprendendo com isso que a arte de dominar o tempo é absolutamente fundamental. Emmanuel fala que o único patrimônio que você não recupera é o tempo. Passou e você não aproveitou, ele está perdido. Então como aproveitar esse tempo? O mesmo Emmanuel orienta a gente dizendo que espírita que não evolui por 3 anos consecutivos permanece estacionário. É muito grave essa consideração do benfeitor espiritual. Ficar parado no tempo, ver o tempo passar e não construir algo de novo, no cenário que a gente vive, com as pessoas com quem a gente convive, na profissão que nós estamos envolvidos, abraçados, produzir significa ter a capacidade de você usar ao máximo os minutos do seu dia, aproveitar intensamente todas as oportunidades que a vida nos traz, com essa visão precisa para que você não veja o tempo passar e você perceber que não produziu nada. Lá na televisão onde eu trabalho, existe um slogan lá que foi criado pelo chefe, que é o Boni, o José Bonifácio Oliveira. Ele é o dono da emissora. Então ele falou, esse vai ser o ano da felicidade. O que vocês acham disso? Aí o povo, que legal. Aí um colega do lado falou assim, você que é espírita, o que você acha? É o ano da felicidade? Eu falei assim, depende. Felicidade é colheita. Poderíamos talvez falar o ano da semeadura. Porque felicidade é o resultado de uma semeadura positiva. Tempo bem utilizado. Eu prefiro dizer que eu estou no ano da semeadura. Os meus colegas estão tudo no ano da felicidade. Eu ainda estou semeando. Para ver se um dia realmente, como disse Chico Xavier, paz interior é o resultado de uma colheita de tempos bem produzidos ao longo da existência. O resultado disso é consciência em paz pelo dever bem cumprido. E é onde nós estamos tentando trabalhar para que o tempo, e o recado para o espírita é esse, use bem o seu tempo para que isso possa repercutir em paz interior. Nós daremos uma breve pausa para o intervalo, mas daqui a pouquinho estaremos de volta. Fique aí. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. No programa de hoje, nós entrevistamos Carlos Augusto Abranches, que fez a palestra de abertura no 29º Congresso Espírita de Goiás, abordando o tema central: Senhor, que queres que eu faça? Carlos, ainda falando sobre o tempo, existe um ditado popular que diz que quando você quer que algo seja feito, peça para alguém que não tenha tempo, não é? Então, aí nós começamos a nos questionar, por que isso acontece? Seria uma questão de prioridades, então, na nossa vida? Ou seja, nós temos que priorizar aquilo que é realmente importante. E o que é realmente importante?
Sim, priorizar, você vê como que a questão da compreensão do tempo é muito elástica, né? A pessoa faz muitas coisas, ainda assim você oferece tarefas para ela e ela realiza. Depende do perfil da pessoa. Há pessoas que com uma tarefa, ela já preenche todo o seu tempo, que é metódica, organiza. Outras são pessoas operacionais. Elas obedecem muito bem e ocupam o tempo delas assim. Outras são mais visionárias. Elas entram na visão geral da coisa e conseguem administrar 3, 4, 5 grupos diferentes. Depende do local, do ângulo em que você vê a situação. Agora, é importante a gente ter foco. Quando a pessoa tem foco, ela sabe escolher muito bem, sabe priorizar muito bem. E no nosso caso específico aqui, trazendo para o tema da atitude cristã, com foco eu consigo administrar o meu tempo de uma maneira proativa, de uma maneira educada, de uma maneira civilizada, com não desperdício de energias. Tudo vai virado para aquilo que me interessa e aí eu consigo aproveitar melhor os meus dias e no somatório dos dias eu consigo aproveitar melhor o meu tempo. E nós temos ao longo do tempo também a construção de hábitos. E vamos lá buscar o conceito de Kardec, nos falando da educação como conjunto de hábitos adquiridos. Como é difícil, né, Carlos, a transformação de algo que já está automatizado no nosso dia a dia. Como implementar a mudança de hábitos na perspectiva de uma atitude cristã? Superar os vícios que se expressam nas questões mais simples do nosso dia e conquistar uma atitude cristã como hábito. O caminho que o Espiritismo nos sugere para isso é o autodescobrimento, é o autoconhecimento. Kardec bateu forte nesse ponto no Livro dos Espíritos. Os benfeitores lembraram-se de Sócrates com o pórtico do oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo, as pitonisas lá dentro, aquela coisa toda. Muito bem lembrado para nós como atitude. Através do autoconhecimento, eu estabeleço um cronograma que não é marcado no tempo. Ele é um cronograma virtual, mas ele acontece. Com o sentimento da atitude cristã. É o sentimento que vai perpassar os atos da transformação pessoal, da descoberta. À medida que eu vou descobrindo, eu vou temperando as minhas ações. Eu vou ficando atento, como se tivesse um segundo eu aqui, observando-me nas atitudes diárias. Os momentos de irritação, os momentos de impaciência, os momentos de grosseria, os momentos de indelicadeza. E à medida que eu vou avançando, eu vou percebendo que, ao me observar, eu já resolvo 50% da transformação. Que a grande maioria não está nem aí para se observar nas suas atitudes. É o que o Livro dos Espíritos nos sugere. Perceba-se, acompanhe-se, não se julgue. O não julgueis funciona muito nessa hora. Para que eu ficar isento apenas para perceber o quanto aquela marca ainda toma conta de mim. Aquela chaga ainda toma conta de mim. Como vou me curar disso? Percebendo, é a metade do caminho. A outra metade é me transformando. Com o passar do tempo, a gente é pego de surpresa muitas vezes. Mas quando começa a perceber que você não fica mais tão irritado no trânsito, você não fica mais tão incomodado na fila do banco, do supermercado, quando você começa a tomar algumas atitudes um pouco mais temperadas, mais serenas, o que está acontecendo comigo? O que é isso? A mudança vem progressivamente, não é de uma hora para outra. Nossa, como estou bom agora. Ontem eu estava uma praga, hoje estou bem. Não é assim. É progressivo. Aí eu vou conseguindo criar um processo de transformação pessoal. Aí eu vou dominando melhor o tempo, vou me educando mais, com mais serenidade. E dali um tempo, lá nos dias da sabedoria, que normalmente acontece no fim da encarnação, alguns conseguem antecipar um pouco, já se tornam um pouco mais serenos. Outros já nascem serenos, porque já traçaram esse roteiro na encarnação anterior. Mas a grande maioria está atravessando a jornada como se fosse levado pelo vento. Vai para lá e para cá ao sabor das turbulências da vida. O que a gente quer é que a gente controle a aeronave que nós somos para que essas turbulências não nos levem para os extremos. A gente fique fazendo um plano de cruzeiro de fosse bom, em que a gente consiga administrar bem a família, o emprego, a vida espiritual, tudo, para que a gente tenha uma encarnação vitoriosa. No seu trabalho aqui durante esse congresso, você participou de uma forma integrada com grupos de arte, não é? Integrando um momento numa palestra litero-musical, não é? E todos que assistiram gostaram muito.
Como é que você avalia o papel da arte nesse processo de sensibilização do indivíduo para que essa mudança, essa atitude cristã seja necessária de ser implantada na sua vida? É um patrimônio tão maravilhoso. Se a gente não fizer uma conexão, uma ponte entre as várias manifestações da vida, fica um pouco mais árido traçar esse roteiro da transformação. As pessoas muito racionais, é por aqui que eu vou, por que não agrega um pouco de poesia, um pouco de literatura, um pouco de música, de todo tipo de manifestação de arte, ou da própria ciência? Algumas pessoas me dizem que só leem livros espíritas. Eu falo assim, então você está perdendo uma grande oportunidade de fazer leituras paralelas evoluidíssimas. Há missionários maravilhosos, anônimos, escondidos nos laboratórios, fazendo pesquisas para o bem da humanidade, paralelos aos benfeitores que aparecem pelas páginas mediúnicas dos médiuns equilibrados, aqueles outros que aparecem pela música. Então, tem várias manifestações. Se a gente pega a música, pega o teatro, como aconteceu na abertura do Congresso, a gente percebe que é possível mandar uma mensagem diferente para as pessoas. Tradicionalmente, 29 anos de Congresso, tradicionalmente, o que se faz numa abertura de um evento grandioso como esse é uma palestra. Compõe-se a mesa, as autoridades falam um pouquinho, passa-se a palavra para o orador e ele fala durante uma hora e pouco. Dependendo do orador, fala um pouco mais, outros falam um pouco menos. Mas esse é o padrão. Quando a pessoa chega e descobre que vai assistir uma coisa um pouco diferente, já cria-se uma expectativa nova. Opa, esse congresso vai ser... tem algo diferente acontecendo por aqui. E quando você intercala reflexão com música, com teatro, você manda uma mensagem, ó, a vida aceita releituras. A vida permite ressignificações. A partir disso, eu posso mudar também. O grande recado metafórico que ficou ali, na abertura, foi quem estava assistindo. Eu posso ser protagonista da minha vida. E eu posso embelezar a minha vida com outros aspectos que às vezes não dou tanto valor. O espírito Frederic Chopin, quando comunicou-se quando aproximou-se de Dona Ivone do Amaral Pereira, isso está narrado no livro Devação do Invisível, quando ela fala da aproximação dele na casa dela, quando morava na cidade de Lavras, interior de Minas Gerais, próximo da minha cidade, Juiz de Fora, ela contando que Ivone morou em Juiz de Fora também. Então, ela passou um bom tempo lá, treinando a mediunidade, e foi para Lavras, onde exerceu profundamente. Ela que veio de Rio das Flores, no interior do Rio de Janeiro. Dona Ivone, conversando com Chopin, pergunta a ele por que ele estava triste. Ele falou, não estou triste, é a minha personalidade assim, né? Ele é um pouco melancólico. Tudo. Anteriormente, Chopin já havia se comunicado na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, conforme está relatado na Revista Espírita, quando Allan Kardec mostra um momento em que houve uma comunicação de Chopin e ele fala que o grande mestre dele fora Mozart. Ele fala, então converse com Mozart, que ele está aqui também. Então houve um bate-papo do além no aquém. Mozart com um médium, Chopin com outro. E Chopin, naquele momento, com Ivone Pereira, diz que as muitas manifestações artísticas contribuem para o embelezamento da alma. Mas que a música é a manifestação artística mais elevada. Porque ela tem voz, tem letra, tem melodia, respeitando, claro, todas as outras manifestações. Já que naquele momento ele revelou a ela que fora Públio Ovídio Naso, anterior a Jesus, 18 anos antes da vinda do Cristo, Públio morrera aprisionado porque escrevera o livro A Arte de Amar e foi mal compreendido pelo imperador da época, que achava que ele estava querendo cantar a mulher dele. Então mandou recolhê-lo e ele morreu ali como poeta. Já no século XVI, ele reencarnou como... Fim do século XV para o século XVI, ele reencarnou como Rafael Sanzio, o grande Rafael, escultor, pintor, parceiro de Michelangelo na concepção da Capela Sistina, por exemplo, chamado pelo Papa Júlio II para poder compor aquela obra de arte belíssima, maravilhosa, que está lá na cúpula de um trecho do Vaticano. E depois, 3 séculos depois, reencarnou como Frederic Chopin, musicista, pianista, autor de noturnos, de poloneses, de canções mazurcas, canções que marcaram a história do período romântico da música erudita. Depois ele começa a trabalhar com Dona Ivone Pereira e vem revelar que a música era a expressão mais elevada da arte.
Mas ele passou pela escultura, passou pela pintura, passou pela poesia. Uma vida toda dedicada à arte e mostrando que Dona Ivone, feliz da vida porque ela estava envolvida naquilo tudo e passou também pela Fieira das Reencarnações por várias manifestações artísticas. Então mostrando que para nós outros espíritas, que talvez não saibamos tocar um violão, um piano, mas podemos desenvolver a arte da escuta. Não só da escuta de uma canção, mas ela pode nos treinar a escutar a canção que vem do outro, que vem da acústica do outro. E às vezes essa canção vem desafinada. Se eu me preparo para me transformar numa concha, aquela canção desafinada vem, repercute, reverbera e em silêncio eu permito que ela volte para o outro organizada, ordenada. Por isso que o Espiritismo é também a cura pela palavra. Quando eu organizo as minhas ideias, eu permito que a canção da vida se torne algo agradável para mim. Não tem como vencer na encarnação. É o caminho, a vitória na encarnação, se eu consigo conjugar essas várias manifestações da vida, seja pela poesia, pela literatura, pela música. E quando isso aparece na abertura de um congresso, as pessoas falam, é agora que eu vou. Então se sentem profundamente estimuladas a se envolver com isso. Nós daremos uma breve pausa para o intervalo, mas daqui a pouquinho estaremos de volta. Fique aí. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. No programa de hoje, nós entrevistamos Carlos Augusto Abranches, que fez a palestra de abertura no 29º Congresso Espírita de Goiás, abordando o tema central, Senhor, que queres que eu faça? E um dos diferenciais do nosso congresso aqui de Goiás é justamente a interação com a juventude. Há um congresso para jovens, um congresso para crianças, um congresso para adultos. E retomando o ponto da atitude cristã, nós sabemos que uma das grandes questões do jovem é a sexualidade. Como vivenciar a sexualidade no mundo contemporâneo de uma forma cristã, equilibrada, né, e de acordo com a essência imortal que nós somos. Olha, o amor é ético. O amor é ético. As suas expressões é que podem sofrer o contágio da condição individual de cada um. Quando a pessoa ama, ela se torna ética. Porque o amor é a combinação de valores em prática, na hora que a pessoa vive. A pessoa que ama cuida bem do outro. A pessoa que ama é responsável pelo outro. Responsabilidade é a capacidade de responder. Eu tenho algo para te oferecer, eu sou responsável por você. Quando eu deixo de ter, eu posso ser irresponsável. Ou então, eu sou responsável se eu afirmo a você que eu não tenho mais algo a te oferecer. Então, faz parte do amor ser responsável. Faz parte do amor respeitar o outro. É a capacidade de olhar para o outro como ele é. E faz parte do amor o desejo de conhecer o outro. Quando eu junto esses elementos, eu consigo criar uma barreira, consigo me blindar das múltiplas pressões do mundo, da maneira que ele se encontra hoje, erotizado, profundamente erotizado, sensualizado, sem o lastro da convivência, da experiência. Eu consigo me blindar disso, me enchendo de argumentos para que eu possa, antes de entrar nesse contexto, eu saiba como entrar e me preservar. Tanto para quem vem me querendo, quanto para mim que vou ao querer alguém. Então eu percebo que a onda de pedofilia, de assédio sexual, que vem sendo cada vez mais, vem atacando cada vez mais a integridade, a delicadeza do contexto da individualidade, é resultado muito desse mundo erotizado que a gente vive. O acesso facilitado a canais pornográficos, a internet com as portas todas abertas, o jovem que passa horas diante desse material psíquico, evidente que vai sair
contagiado, vai sair carregado daquelas expressões e de uma vontade de envolver-se com o outro desta ou daquela maneira. E quando a pessoa se encharca disso, ela cria formas de pensamento que interferem na sua vontade, que é, segundo Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, o gabinete diretor da empresa da mente, né? A mente tem vários departamentos. O gabinete que coordena esses departamentos chama-se vontade. Memória. Se eu não tiver vontade, minha memória está pifada. Se eu não tiver vontade, a minha imaginação pode ser contaminada. Então, ele fala que é a vontade que trabalha. Se eu me encharco desse tipo de quadros mentais que passam a morar dentro do meu coração se eu os abrigar, na hora que uma criança sentar no meu colo, eu posso me erotizar. E eu vou tocá-la de um outro jeito. Há pessoas muito boas, mas marcadas por isso, podem criar um cenário, uma situação, um ambiente favorável a algo que vá atrapalhar o seu equilíbrio, a sua serenidade na hora de conduzir-se pelas emoções, inclusive sexuais. Por isso que nós não podemos abrir mão, nesse mundo enlouquecido em que a gente vive, não podemos abrir mão da prece. A prece muito pode, a prece de um justo muito pode em seus efeitos, conforme fala Tiago. Então é necessário que eu me envolva com esse convite que a espiritualidade nos faz, para que eu possa conviver num mundo que não é favorável muitas vezes a isso, é hostil inclusive, para que o cristão, na sua busca por uma atitude, voltando para o cenário que nos envolve, para as inspirações que estão circundando esse ambiente, se conduza diante da vida, carregando consigo um ideal muito fortalecido de trabalhar no bem, de se transformar pessoalmente, de compreender a sua própria sexualidade. Compreendendo-a, ele consegue administrá-la com mais carinho, com mais respeito a si mesmo, às suas próprias tendências, sem prejudicar a si mesmo e sem prejudicar o outro por quem ele tem esse ou aquele interesse, inclusive sexual. Com esses cuidados, a gente consegue atravessar os dias delicados da adolescência, que estão começando cada vez mais cedo. Porque a erotização da infância é um fato. Meninas ganhando concursos de Miss Infância do mundo, que é um absurdo, porque você traz para a infância determinadas características que são da vida adulta. A maquiagem, a roupa, o cuidado com o corpo. É cada vez maior o número de adolescentes que estão fazendo cirurgias corretivas no corpo. Acertando o narizinho para cá e para lá. Já tem um nariz perfeito, mas querendo acertar, fazendo um implante quando o seio nem se formou ainda. O que é isso? Então, é a primazia da estética em detrimento do conteúdo. O Espiritismo traz uma proposta revolucionária, que é tirar você desse mundo consumista, do mundo do ter, e levá-lo para o mundo do conteúdo interior. Quem sou eu? O que estou fazendo do meu corpo? Qual é a proposta que o Espiritismo me traz para a juventude, para essa fase? Quando eu entrava agora aqui, para vir para cá, a quantidade de jovens lá fora. Centenas de jovens participando desse evento, indo atrás de trabalhos sociais, porque a turma da juventude, conversando com elas ontem, falaram assim, nós não abrimos mão de fazer um encontro com jovens aqui, em que durante o encontro eles não façam um trabalho de intervenção social. É isso. Carlos, nós agradecemos muito a sua participação aqui conosco, esperamos tê-lo outras vezes aqui em Goiânia. Que bom. Já se passaram algumas vezes, né, que a gente veio aqui e cada vez é mais forte o laço que a gente vai criando. Por tua causa que me convidou, então nós estamos aqui. Obrigado, Ivana. A gratidão também é nossa, do Rio Grande do Sul, por estarmos aqui nesse evento e desejando também bom êxito na tua tarefa de comunicares o bem e a doutrina espírita. Vamos adiante nela. Obrigado.